Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui nesse momento, nos comunicando por intermédio desses recursos tão positivos que a inteligência humana cria. Então, fazendo bom uso dessa inteligência, dessa faculdade que Deus concede a todos os seres humanos, aqui nós nos encontramos nesse momento para estreitar os nossos laços, para nos aproximarmos e nos mantermos em conexão com essas importantes reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, acerca do seu Evangelho. Então nós agradecemos muito a Deus pela possibilidade, pela oportunidade de estarmos aqui e também agradecemos a FEMAR pela iniciativa desses vídeos que nos facultam esses momentos tão importantes na nossa caminhada terrestre. É de fundamental importância que nós não nos afastemos de Jesus, que nós possamos compreendê-lo de uma forma mais profunda, utilizar da nossa maturidade espiritual, da nossa capacidade intelectual, para vermos Jesus sob um novo ponto de vista, não mais dentro daquelas questões simplesmente litúrgicas, mas embasados numa lógica, numa razão, numa ciência. É necessário retirar Jesus da cruz e colocar Jesus do nosso lado, como um companheiro de jornada, que Ele não cessou em nos alertar. Ele estaria sempre conosco. Afinal de contas, Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Compreender Jesus de uma forma mais profunda é um bálsamo de consolação para todos nós. É encarar a vida sob um novo aspecto. Compreender que este mundo, na situação de espíritos encarnados que nos encontramos, estamos aqui para trabalhar, para progredir e para servir. E não há caminho mais seguro, não há forma mais correta de viver do que viver pelo amor. E os bons espíritos no Livro dos Espíritos nos orientam que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Nesse sentido, compreender mais a fundo as suas lições, extrair de todos os seus ensinamentos uma diretriz para a nossa caminhada, é o que nós devemos fazer. Sermos verdadeiros cristãos, sermos verdadeiros espíritas. E como os cristãos de antigamente, darmos o nosso testemunho de fé e amor no mundo, ante as provações que são fundamentais para o nosso progresso, para a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho nos traz uma lembrança. Ele nos diz: será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? A primeiro momento, a fala de Santo Agostinho parece-nos pesada, dura, mas ela tem a intenção de nos despertar. Ela tem a intenção de despertar a nossa consciência para a nossa realidade espiritual, para a posição em que nós nos encontramos no nosso estágio evolutivo, compreendendo que a Terra é um mundo de provas e expiações e que se encontra nesse exato momento passando por um período de transição, a fim de entrarmos em uma nova era, uma era de regeneração. No entanto, esse período de transição ele se caracteriza por situações extremas, por condições difíceis que o ser humano que habita este planeta irá passar. Porque o processo de transição planetária
Ele é um processo de transição, de transformação da humanidade. Da necessidade da busca pela espiritualização, pela prática do bem, do amor e da caridade. E é por isso que a nossa conversa de hoje, ela será trabalhada em cima de um capítulo do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E nós iremos trabalhar o tema Bom Ânimo, que se encontra exatamente no capítulo 8 desta obra. Bom ânimo. Jesus não cansou em nos chamar, em nos pedir bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, nesse sentido, é muito importante nós termos a força de seguir, a força de progredir, a coragem de encarar. Então, como nos diz Gonçalves Dias, a vida é combate. Então nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter bom ânimo e buscar encarar os desafios da vida com coragem, com resignação, com força. Portanto, o trabalho ele deve ser constante. O conhecimento verdadeiro do nosso sentido de viver, né, e da nossa natureza nos ilumina o caminho, nos dá uma fé e nos faculta o recebimento de um bálsamo consolador, nos dá força para continuar. É preciso enxergar, portanto, a vida sob um novo prisma, sob um novo ângulo. É necessário nós encararmos a nossa existência sob um novo olhar. É preciso compreender que a vida ela vai muito mais além do que os nossos olhos podem enxergar, do que os nossos sentidos podem sentir. Esta vida na Terra ela é momentânea e passageira. A Terra, portanto, se caracteriza como uma grande escola, onde os espíritos reencarnam para aprender, para progredir e assim evoluir. A vida corpórea, portanto, em meio a um mundo de desafios, ela parece interminável para aquelas pessoas que só valorizam a matéria. E a dor sobre essas pessoas cai com todo o peso. Encarar a vida terrena, levando em conta o aspecto espiritual, ela faz toda a diferença. Ajuda a diminuir a importância das coisas desse mundo. E a carga, o fardo que nós necessitamos carregar, ele se torna muito mais leve quando temos essa consciência da nossa realidade espiritual e do nosso objetivo nessa vida. Quantas pessoas vivem no mundo, mas quantas pessoas sabem viver? O que buscamos para nós? O que nós almejamos? O reconhecimento do mundo? A aquisição dos bens materiais? Mas o que vale ganhar o mundo e perder a alma? Já nos assegurou Jesus. É importante todos nós buscarmos a aquisição das virtudes, a aquisição dos bens espirituais. E estes só virão por meio de atividades, de provas, de desafios necessários para todo ser humano encarnado na Terra. Mas Jesus, como um grande mestre, como um consolador, como um amigo, como um irmão, sabendo das aflições que todos nós passaríamos na Terra, sabendo das nossas fraquezas, sabendo da nossa vontade de desistir, nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Crer em Jesus,
Crer em Jesus não significa apenas conhecer a sua palavra, mas pô-las em prática. Viver como vive um verdadeiro cristão. É seguir os passos do Mestre. E é, portanto, necessário que tenhamos bom ânimo na vida, coragem, persistência, fé, compreensão de todas as situações que nos acometem e consciência de que diante de cada uma delas precisamos ter a sabedoria para extrair as lições necessárias para a nossa vida. E então, no livro Boa Nova, nós trazemos o capítulo 8 para a nossa discussão, e que é intitulado Bom Ânimo, e se trata exatamente de uma conversa entre o apóstolo Bartolomeu e Jesus. Nesse capítulo, o espírito Humberto de Campos, ele fala que o Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Era aquele discípulo fervoroso, era aquele discípulo que ia ao trabalho, que confiava, que acreditava, mas que, entretanto, era triste. E vezes inúmeras, como diz Humberto de Campos, Jesus o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E um certo dia, em que eles se encontravam na casa de Simão Pedro, Jesus aproveitou o ensejo e fez uma pergunta para Bartolomeu. E disse o seguinte: Bartolomeu, por que andas tão triste nessas meditações profundas e cabisbaixo? E Bartolomeu timidamente respondeu a Jesus: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então Bartolomeu fala para Jesus: Mestre, o conhecimento da vida futura me alivia muito o coração. Saber que existe algo além desta vida me traz paz. No entanto, é difícil viver na terra em meio ao triunfo do crime, em meio às ambições, em meio às corrupções, em meio às dores, em meio às doenças, em meio às privações. E era isso que deixava o apóstolo Bartolomeu triste em meditações tão profundas. E aí Jesus responde ao Bartolomeu: Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então o objetivo de Jesus é acender o bom ânimo no coração de todos os seus discípulos, que somos nós. Nós somos os discípulos de Jesus. Então o objetivo de Jesus é nos dar força, é nos dar energia, acender o bom ânimo para que a gente possa encarar a vida de uma nova forma, com coragem, com fé. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Isso é muito interessante. Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Mas aqui nesse diálogo com Bartolomeu, ele deixa muito claro: mas porventura, achas que eu teria vindo para cá se eu não tivesse o objetivo de transformar este orbe
em parte do meu reino também? Então a vinda de Jesus foi com esse objetivo, de transformar a terra em um reino de paz e um reino de amor, em fazer com que todos os seus habitantes pudessem compreender essa verdade. Essa é a certeza de Jesus. E ele não teria entrado nessa empreitada se ele não tivesse plena confiança de que isso seria possível. Mas é muito importante asseverar que o trabalho não é só do Mestre. Ele veio, nos deu as diretrizes, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Enquanto cristãos, enquanto espíritas que nos dizemos ser, estamos fazendo a nossa parte? O que nós estamos fazendo com esses esclarecimentos tão consoladores, tão racionais, tão transformadores no mundo em que vivemos? Estamos apenas enchendo o nosso intelecto de conhecimento? Será que é o suficiente? E quando é que esse conhecimento atingirá os nossos corações e nos proporcionará uma mudança de conduta? E que nos proporcionará a tão necessária reforma íntima, transformação moral? Porque no diálogo com Bartolomeu, Jesus continua dizendo: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. O Evangelho terá de florescer primeiramente dentro de mim, dentro de você, para só então o mundo inteiro poder respirar esse aroma de paz e de beleza que essas lições luminosas de Jesus tendem a nos trazer. O mundo não se modificará no estalar de dedos. Jesus não será o responsável por ele. Não poderemos deixar na mão de outros a tarefa que cabe somente a nós. E naquela velha reflexão que sempre fazemos, sejamos a mudança que queremos no mundo. Que o mundo possa mudar, sim, mas que estejamos conscientes de que o mundo só muda quando cada um dos seus habitantes mudam. Quando cada um de nós buscamos ter uma conduta diferente, enxergar o nosso irmão com um olhar diferente, encarar as situações de dificuldades da vida com um olhar diferente, enfrentar as situações que acometem o mundo, as dores, as guerras, as enfermidades, as doenças, com um outro olhar, com um novo aspecto, confiando em Deus, tendo fé no nosso Pai. E depois de uma pausa, em que Bartolomeu contemplava silencioso aquela fala tão esclarecedora e confortadora do Mestre, Jesus continuou dizendo: a vida terrestre, ela é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos do Pai. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve-me bem, disse Jesus. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Um minuto apenas, um segundo apenas, que nós pudermos fazer algo de bom, um gesto de caridade, um ato de amor, dar uma palavra de esperança, estender as mãos àquele irmão que está caído no chão, divulgar o Evangelho de Jesus através dos nossos exemplos, das nossas ações ante um mundo cujos valores estão completamente investidos. Essa deve ser a nossa ação.
Esse deve ser o nosso trabalho, porque Jesus diz: o trabalho é a marcha e a luta comum é a caminhada de cada dia. Jesus aí nos chama para encarar a vida como uma estrada realmente prodigiosa que nos conduz aos braços amorosos do Pai. Boa vontade, bom ânimo, coragem. Isso é o que nós devemos ter sempre. E continuando esse diálogo, Jesus continua a dizer: na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações. E amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Ou seja, quando nós insistimos em alimentar o egoísmo, quando nós insistimos em alimentar o nosso orgulho e esquecermos que vivemos num mundo em que precisamos dar as mãos ao outro, que precisamos ser solidários, que precisamos ser caridosos, quando nós esquecemos desse nosso compromisso, nós tomamos o caminho errado. Caminho esse de um verdadeiro semeador que semeia sementes ruins e que um dia essas sementes haverão de germinar e os seus frutos teremos que colher. Então Jesus nos alerta para que voltemos a nossa consciência para uma fraternidade universal, para o amor, para o auxílio, para a coragem de viver, para o bom ânimo de encarar as dificuldades da vida. Porque nós precisamos ainda aprender muito, crescer muito, e cresceremos por meio das experiências que nos são propostas nesta vida. E o Bartolomeu continua dizendo: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E a resposta de Jesus é primorosa, quando ele diz: a verdade não exige, a verdade transforma. É um convite que recebemos, não é uma exigência. Jesus é amor, Deus é amor. E Ele nos convida à transformação, à construção dessas edificações internas. E sabendo que no mundo encontraremos grandes dificuldades, Ele nos lembra algo que nós esquecemos cotidianamente. As bênçãos de Deus são muito maiores e muito mais numerosas do que os desafios que nós enfrentamos, do que os momentos de dissabores. E ele pergunta: por quê? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que nos apegarmos a um momento de dificuldade se temos a consciência que todo momento de dificuldade um dia passará e que viveremos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? Mas aí Bartolomeu continua a questionar Jesus: e quando os negócios do mundo nos são adversos, mestre? E quando tudo parece em luta contra nós? Bartolomeu, com o coração aflito, agora questiona Jesus sobre os negócios do mundo. E aí Jesus responde para Bartolomeu com uma outra pergunta: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se afetua a peso de ouro? Será que o melhor negócio do mundo é a conquista dos bens materiais? Que muitas das vezes amordaçam o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material. Será que esse que é o melhor negócio do mundo? E vale fazer uma pergunta para a gente. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor
Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Será que esses momentos de dificuldade, tanto no campo econômico, quanto no campo social, quanto no campo familiar, não são, na verdade, um convite que Deus nos faz para arrancar de nós a ilusão dessa vida material que tanto nos consome e nos alertando, abrindo nossos olhos para as verdades do reino de Deus? Então Jesus, nesse diálogo com Bartolomeu, respondendo os seus questionamentos, dá a Bartolomeu uma nova esperança de viver. Estimula em Bartolomeu o bom ânimo, o que deve ser estimulado em todos nós. Então essa certeza acarreta enormes consequências na moralização dos homens, uma vez que o homem muda completamente o ponto de vista sobre a maneira com a qual ele encara a vida na Terra. Crendo na vida futura, como nós já falamos anteriormente, todo fardo se torna muito mais leve, porque temos a certeza de que tudo é passageiro, de que tudo passa e de que não há mal nenhum que dure para sempre. E esse novo ponto de vista, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos apresenta bons motivos para a resignação, quando ele nos diz o seguinte: pela maneira de encarar a vida na Terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para seu sofrimento. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do Espírito, ele dirá para si mesmo: esse momento difícil passará bem depressa. Tenhamos bom ânimo. Todo e qualquer momento difícil passará bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo. E em vez de se lamentar, sofrerá com resignação e agradecerá aos céus pelas dores que o fazem avançar. Do contrário, há aqueles que se encontram alheios a essa consciência, a essa realidade. As provas da vida corpórea parecem intermináveis. A dor cai sobre o ombro dessas pessoas com todo o seu peso. Porque encarar a vida terrena levando em conta o aspecto espiritual nos ajuda muito a levarmos a vida com mais leveza, com muito mais tranquilidade. E esse item do Evangelho encerra dizendo a seguinte coisa: o homem, então, adquire uma calma, o homem adquire uma resignação muito útil à saúde do corpo e à saúde da alma. Então esse conhecimento faz com que o homem se torne calmo, resignado, tranquilo, consciente. Compreendemos assim que a fé racional ela é uma grande bênção na nossa vida. Quando nós compreendemos que Deus não dá nenhuma prova superior à força que eu tenho de carregar, Ele me permite a certeza da possibilidade de cumprir essa prova. É, portanto, necessário que nós tenhamos boa vontade. Porque os bons espíritos eles nos alertam o seguinte: não vos falta capacidade, vos falta força de vontade, vos falta a força de domar as suas más inclinações, vos falta a força de lutar contra os nossos verdadeiros inimigos, inimigos esses que não se encontram do lado de fora, mas se encontram dentro de nós.
São esses sentimentos inferiores que nós ainda insistimos em carregar dentro de nós. É preciso, portanto, ter vontade, porque os Espíritos nos dizem: te falta vontade, te falta vontade de vencer, te falta vontade de lutar, te falta vontade de encarar a vida sob um novo aspecto, sob uma nova ótica. E o Espírito André Luiz, ele nos traz 10 dicas fantásticas e que ele próprio intitula como Decálogo do Bom Ânimo. E ele diz o seguinte: dificuldades? Não perca tempo lamuriando, trabalhe, tenha bom ânimo. Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas? Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições? Jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. Calúnias? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristezas? Afaste-se de qualquer disposição de desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões? Por que debilitar aos outros à conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Então o Espírito André Luiz nos dá dicas primorosas. Dificuldades, críticas, incompreensões, intrigas, perseguições, calúnias, tristeza, desilusão, doença, fracasso. Tenha de bom ânimo, trabalhe, faça algo útil, perdoe, sirva sempre, cumpra com os teus deveres, caminha para a frente, lembra dos benefícios que você vai adquirir se bem vivenciares todas as provas, todas as lutas. E lembre-se de que Deus é conosco em todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos. O Espírito Meimei nos assevera que Jesus, quando sentou na praça pública, ele se preocupou apenas em chamar Deus de Pai. E chamando Deus de Pai, ele nos dá uma linda e profunda prova de que Deus não abandona nenhum de seus filhos, de que Deus é amor. Que por maior que seja a crise que você esteja enfrentando, que o mundo esteja enfrentando nesse momento, tenha coragem, tenha bom ânimo. Nesse período em que a Terra se encontra, nesse período de transformação, de transição, tem de bom ânimo. Confia em Jesus. Viva como um verdadeiro cristão. Viva como um verdadeiro espírita. Espalhe pelo mundo os exemplos de amor e de caridade. Já há muito ódio por aí. Já há muita maldade por aí. Seja, portanto, você esse bálsamo de consolação no mundo. Seja você o exemplo de encarar com tranquilidade, com serenidade, os desafios que surgem na tua caminhada. Por onde fores, expressa
os ensinamentos de Jesus através dos teus atos. E para nós finalizarmos essa nossa conversa, essa nossa reflexão, eu gostaria de lembrar mais uma vez o Espírito no e-mail em uma mensagem muito bela, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, intitulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia, porque tudo na terra passa. Assim, façamos o nosso melhor, façamos a nossa parte o quanto pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, confiemos no nosso Pai, aproveitando cada segundo da nossa vida, aproveitando cada minuto da nossa vida, tendo a confiança, a certeza de que não há mal nenhum que dure para sempre e de que tudo passa. Mas não esqueçamos nunca de fazermos a nossa parte no mundo em que nós nos encontramos. Tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, vivamos com amor e cultivemos a esperança dentro de nossos corações. Ter fé e amor é ter energia de viver, é o fôlego necessário para nós trilharmos o caminho do mundo e assim elevarmos-nos cada vez mais rumo aos braços amorosos de nosso Pai de amor e vivermos assim a felicidade que está reservada para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Dentro